Olá pessoal, estamos caminhando aí firme e forte e já estamos no nosso texto 9. O tema é habitar. Leiam comigo. Habitar. Estão vendo a setinha aqui, ó, se mexendo? Nesse vídeo a gente vai trabalhar um pouquinho a leitura e interpretação. O texto está na apostila com essa carinha aqui, ó. Quando você entra na apostila, a carinha é essa. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos primeiro ler essa frisa aqui, esse retângulo, né, onde está destacado as sílabas da palavra habitar. E depois nós vamos ler o texto. Então, vamos lá. Acompanha comigo aqui. E observa que nós vamos encontrar uma sílaba muito interessante. Ela é feita com duas letras, mas só tem o som de uma. Então, olha só, aqui em cima, habitar, habitar, habitar. Como a gente vê, o que importa é a sequência das letras, H-A-B-I-T-A-R, habitar, H-A-B-I-T-A-R, habitar, H-A-B-I-T-A-R, habitar. O tipo de letra que eu vou usar não importa, mas vocês observam o seguinte, ó, aqui são letras maiúsculas, trabalhei só com letras maiúsculas, aqui só com minúsculas e aqui com o tipo de letra cursiva, não é? Eu não posso ficar misturando maiúsculas no meio de minúsculas. Se eu comecei com letra maiúscula, eu posso ou continuar com todas maiúsculas ou começo com a maiúscula e continuo com minúsculas. Mas eu não posso, por exemplo, começo com minúscula e depois trocar para maiúsculas aqui no meio dela, não. Se eu começar com minúscula, eu vou com minúscula até o final. Depois a gente vai ver isso com mais calma, tá bom? Então, aqui separado em sílabas. A, bi, tar. Quem dá esse som de r é o R. Habitar. Observa, então, que embora a gente fale A, olha, tem duas letras e o som continua sendo de uma só. A. Habitar. A. Ó. I. O. U. Para que tem esse H no início, então, se ele não tem som? É uma questão de tradição, de história, de origem da palavra. Bom, vamos lá, vamos na sequência. Depois a gente vai discutir mais isso, tá bom? Ba, bé, bi, bo, bu. Tar, ter, tir, tor, tur. Agora, nós vamos ler o texto, né? Que é essa parte aqui, esse corpo do texto aqui. Antes disso, quem está com a apostila, eu vou pedir para dar um pause no vídeo, tá? E colorir todos os pontos, todos os sinais que indicam que uma frase terminou. O ponto final, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação e as reticências. Lembra, ponto final é o que a gente usa na maioria das frases em português. Na dúvida, coloca ponto final, tá bom? Agora você sabe que se é uma pergunta, então não tem jeito. Se é pergunta, o único ponto que você pode usar é esse daqui, olha, que parece uma orelhinha, né? Ó, com um brinquinho. É o ponto de interrogação. Interrogar é fazer perguntas. Se você quer deixar algo suspenso no ar, um pensamento meio assim jogado, né, para fazer um suspensinho, você vai omitir o final da sua frase, você usa reticências. Então, ele pensou, e resolveu não dizer nada. Essa é a reticências, pensou, né? Esse ponto aqui, ó, é o ponto de exclamação. Toda vez que você quiser mostrar uma emoção, né? Seja susto, alegria, raiva, indignação, você pode usá-lo. Pausa o vídeo, colore de qualquer cor aí, ou marca com lápis preto ou com a caneta, os pontos que indicam que uma frase terminou, para você saber quantas frases tem no nosso texto. Depois você volta. Voltou? Então vamos conferir? Olha só,
Aqui de azulzinho estão as aspas mostrando que eu tirei esse texto de algum lugar. Eu não inventei, eu copiei de algum lugar. Se eu estou copiando um texto, gente, eu tenho que colocar aspas. Senão é plágio, é cópia, é crime, né? Bom, olha só. E eu tenho que dizer a fonte. Nesse caso aqui eu esqueci de colocar, mas é a apostila da EJA de 2020. Né? Quem pegou no ano passado, a gente está lendo juntos. Quem não pegou, não tem problema, continua aqui comigo, que eu estou transcrevendo o mesmo texto, então nem precisa, né? Vamos lá. De amarelinho eu marquei os pontos que mostram que uma frase terminou. Ó, 1, 2, aqui embaixo, ó, 3, 4. Eu tenho 4 frases. 3 são terminadas em ponto final. E a última é uma pergunta. Por que eu sei que é pergunta? Porque está aqui com ponto de interrogação, né? Olha só, gente, como eu falei para vocês, linha e frase são coisas diferentes. Nós temos 1, 2, 3, 4 frases, não é? Mas a gente tem, olha só, vamos marcar aqui com a caneta para ficar melhor? Não, vou pegar uma mais grossinha aqui, ó. Vou marcar de verdão. Ah, não, deixa. Vou marcar, vou com essa cor mesmo. Vamos de preto. O que está acontecendo aqui? Não sei. Tá, vou marcar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Estão vendo do lado esquerdo? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 linhas. Eu usei 11 linhas para escrever, mas só precisei do quê? Mas para escrever o quê? 4 frases. Para escrever 4 frases, eu precisei de 11 linhas. Se a letra fosse maior, ia gastar mais linhas. Se a letra fosse menor, ia gastar menos linhas. Então, não importa quantas linhas você usa, importa que a sua frase esteja completa. O pensamento completo. E para finalizar, você usa um desses pontos aqui para mostrar que a frase terminou. Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação ou reticências. Então, olha só, a gente tinha 4 frases, não foi? E 11 linhas. Quando eu falo de linha, é isso mesmo. As linhas aqui do caderno, as linhas da sua página, né? Ó, opa, eu não tô conseguindo pegar, engraçado. Vai ser difícil a gente trabalhar hoje que não tá querendo me ajudar aqui meu pincel. Bom, agora tem outros sinais na frase que nos ajudam a ler. Eles não indicam final de frase, eles mostram outras coisas, mas eles nos ajudam a ler. Que sinais são esses? Olha só, as aspas que a gente já viu que mostra que eu estou copiando alguma coisa. Ela serve também quando eu coloco uma palavra de outro idioma, eu escrevo uma outra palavra, ou quando eu coloco uma palavra que não está muito certa, não, né? Mas eu coloco entre aspas assim, né? Eu escrevo a palavra e antes dela e depois dela eu coloco aspas. Tudo isso a gente vai vendo ao longo do tempo. Até o final do ano vocês vão estar craque de usar não só os pontos para terminar as frases, mas também aspas, vírgula, ponto e vírgula, travessão, 2 pontos e outros sinais que forem aparecendo por aí, tá bom? A gente tem a vírgula. Para que presta a vírgula? Ó, né? A vírgula, essa coisinha assim, uma vírgula mesmo, né? Ela serve, por exemplo, se eu estou enumerando alguma coisa, eu vou separando as coisas com vírgula. Por exemplo, comprei tomate, vírgula, maçã, vírgula, limão, vírgula, ovo, vírgula. Eu vou separando, né, os elementos da minha enumeração. É um dos usos dela. O ponto e vírgula nós vamos ver depois, tá bom? Ponto e vírgula. É só para vocês saberem que existe um troço chamado ponto e vírgula. Ele nem termina a frase, então ele realmente não é um ponto, né, final, mas ele também não é só uma vírgula, ele é uma união dos dois. Bom, olha só, aqui agora eu marquei as vírgulas. Vocês podem marcar se quiserem aí também no seu
dar uma pausa e vai marcar aí, se vocês desejarem, os pontos e vírgulas que vocês acharem. Ok? Pausaram? Voltaram? Então, olha só, vamos ver quantos sinais que a gente viu também. Além dos sinais que mostram que uma frase terminou, a gente tinha aqui ponto e vírgula, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sinais, sendo 7 deles vírgula. A gente gosta de uma vírgula, né? Quando o texto é muito grande, a gente precisa usar para ir separando os elementos e facilitar a compreensão. Bom, mas hoje o que nós vamos fazer? Vamos ler aqui o texto e vamos entendê-lo, tá bom? Então vamos lá, olha só. Habitar é ocupar como residência, morar. Lembra que o nosso tema é habitar? Então a gente começou o texto falando o quê? Falando o que significa habitar. Então qual que é o significado de habitar? Né? Aí vem aqui, ó. Habitar é. Então, habitar significa ocupar como residência, morar. Habitar, então, é morar, né? Eu habito aqui em Belo Horizonte, eu moro aqui em Belo Horizonte, eu resido aqui em Belo Horizonte. Bom, essa foi a primeira frase. Uma frase que mostra uma definição. O que significa habitar? Habitar é ocupar como residência, morar. Vamos para frente, então? A segunda frase, olha só, ela é imensa. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas e um monte de vírgulas. Vamos ler juntos aqui. Sigam comigo aqui, ó. A Constituição do Brasil, no seu artigo 5º, diz que ninguém pode entrar numa casa sem consentimento, permissão do morador. Então, olha só, aqui já temos várias informações. Olha, ele explicou para mim que habitar é ocupar como residência, morar. E na sequência, ele vai dizer o seguinte, olha, essa questão de habitação é tão importante que a Constituição do Brasil, a gente já sabe que a Constituição é a lei maior. A Constituição de qual lugar? A Constituição do Brasil. E aí, gente, quando você fala alguma coisa assim, os cientistas dizem, você tem que dizer qual é a pesquisa, quando ela foi feita, porque senão você está usando, a gente fala assim, um recurso de autoridade. Você não está sendo honesto com o seu leitor. Se você fala, a ciência diz, você tem que provar. A ciência, o quê? Não a ciência, porque não existe a ciência, são ciências, né? Várias ciências. Mas você vai ter que dizer, olha, no artigo tal, do livro tal, o professor fulaninho disse que. Você tem que dar nome aos bois. Então, aqui está falando, olha, a Constituição, então, a lei maior. Tá, mas os países têm Constituição, a maioria deles tem. De que lugar? A Constituição do Brasil. E aí, para dizer que eu não estou mentindo, olha só, eu coloquei o lugar aqui para vocês saberem onde procurar. No seu artigo 5º, no artigo 5º, a Constituição é lei, então ela é separada em artigos, incisos, parágrafos. Depois nós vamos aprender isso. A Constituição do Brasil, no seu artigo 5º, diz o quê? Que ninguém, gente, ninguém é o seguinte, não tem uma pessoa, é ninguém mesmo. Ninguém pode entrar numa casa sem consentimento, sem a permissão do morador. Mas aí vem uma vírgula, e essa vírgula vai trazer para a gente uma importante ressalva. Olha só, ela fala assim, ó, salvo, quer dizer, exceto, né, ninguém pode entrar,
Normalmente, ninguém pode entrar numa casa sem o consentimento do morador. Quando ele coloca aqui salvo, ele está falando exceto, quer dizer, tirando esta situação, porque nessa situação aqui pode. Então, ele vai dizer, olha, salvo, exceto, né, a menos que, seja o quê? Em caso de flagrante delito. Então a pessoa cometeu ou está cometendo um crime, né? Alguém está lá matando alguém, a pessoa está gritando, pedindo socorro. Eu posso entrar, a polícia pode entrar, né? Não importa, porque é um caso de flagrante delito. O cidadão roubou um troço lá, tá cheio de dinheiro e joias no bolso. Ele entra na casa dele, o policial viu, ele pode entrar? Pode. Né? Em caso de flagrante delito, um crime evidente, né? Ou também tem outro caso, ó, flagrante delito ou desastre, ou quando acontece um desastre, né? Ou ainda para prestar socorro, ou ainda durante o dia, por determinação judicial. Então veja bem, onde é que está escrito tudo isso? Está escrito olha aqui, no começo do que a gente estava lendo, está escrito na Constituição do Brasil. Tá virando uma bagunça isso aqui tudo, né, gente? Vamos dar uma apagadinha aqui. Então, onde é que está escrito tudo isso? Na Constituição do Brasil. Eu comecei aqui, ó, de novo, aqui na primeira linha, na segunda linha. Na Constituição do Brasil. É que está escrito no seu artigo 5º. Lembra, esse numeral aqui fala de uma ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. No artigo 5º vai dizer que ninguém pode entrar numa casa sem consentimento do morador. Só que aí ele vai começar a dar um monte de ressalvas, né? Ele vai dizer exceto, salvo, aí olha só, em caso de flagrante delito ou desastre. Em caso de flagrante delito ou desastre. Ou 2, para prestar socorro. Ou 3, durante o dia por determinação judicial. Tem um mandato lá de prisão, né? Pode entrar na casa para prender alguma coisa, para tentar prender o sujeito? Sim, né? Existe uma determinação judicial. Então, é de dia, ele pode entrar. Bom, então, vocês viram que é uma frase bem grandona, né? Agora vamos ver o que a terceira frase diz pra gente. Ele continua falando da Constituição. Como é que eu sei? Porque olha só, na frase 2, ele falou assim, a Constituição do Brasil, no seu artigo 5º. E aqui, na terceira frase, ele vai continuar. No artigo 6º, a lei... Que lei, gente? A Constituição do Brasil. Tá vendo? Um assunto tem que emendar com outro. É assim que eu escrevo, é assim que os textos têm que ser. Então, quando a gente lê um texto, a gente tem que entender como é que uma frase está emendando na outra, como é que uma frase está fazendo sentido junto com a outra, como é que uma frase completa, explica, aumenta o nosso entendimento do assunto do texto. É isso que a gente tem que tentar ver, como é que ela a gente fala assim, articula. As articulações não fazem o nosso corpo mexer? Então, como que uma frase vai casando com outra, com outra, com outra e construindo um corpo de texto que dê para a gente entender? É isso que a gente tem que prestar atenção quando estiver lendo e quando estiver escrevendo. Então, vamos voltar aqui, gente, desculpa, na terceira frase aqui. No artigo 6º, a lei diz que a moradia é um direito social. Começou dizendo que habitar é ocupar como residência. Morar, não é? Aí, a segunda informação que a gente tem é o seguinte, é tão importante esse negócio de morar, de ter um lugar para morar, para residir, que na Constituição do Brasil, no artigo 5º, vai dizer que ninguém pode entrar sem o consentimento do morador.
embora existam algumas situações que pode entrar sim. Agora, continua na terceira frase dizendo, no artigo 6º, a lei ainda acrescenta que a moradia é um direito social, é um direito de todos, não é? Todos têm que ter direito à moradia. Você pode até não ser dono da casa, mas você tem que ter direito, né, e condição de, por exemplo, alugar uma casa digna, né? A lei diz que a moradia é um direito social. E por fim, na última frase, vem uma pergunta. Você acha que no Brasil o direito a uma habitação digna já está garantido? Você acha que no Brasil o direito a uma habitação digna já está garantido? As pessoas têm condição de morar bem num lugar em que elas tenham saúde, né? Porque dependendo da casa, uma casa muito úmida, muito escura, né, atrai bicho, atrai doença, né, atrai sujeira. Se a pessoa não tem água encanada, como é que ela vai limpar a casa, não é? Se a pessoa não tem luz, como é que ela vai ficar? Ela não vai ter acesso a muitas coisas, né? À noite lá ela tem que andar com vela, olha o perigo. Enfim, vou ler mais uma vez aqui com vocês, tá bom? E vão pensando nisso. Se o direito à habitação não está garantido, o que poderia ser feito para garantir? Será que financiamento basta? Né? Não sei. Mas vamos lá. Começando desde o princípio. Habitar é ocupar como residência, morar. Habitar é ocupar como residência, morar. Agora, na segunda frase aqui. A Constituição do Brasil, no seu artigo 5º, diz que ninguém pode entrar numa casa sem o que, gente? Sem consentimento do morador, salvo, exceto, né, em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. No artigo 6º, a lei diz que a moradia é um direito social. Você acha que no Brasil o direito a uma habitação digna já está garantido? Então é isso, né? Vou ler uma última vez agora, bem rápido, tá bom? Então acompanha com a minha... Deixa eu pegar minha borrachinha aqui que eu acho que ela é melhor. Aqui, tô no início, na primeira frase. Habitar é ocupar como residência, morar. Residência. Olha aqui, eu falo Z, mas escrevo com S. Habitar é ocupar como residência, morar. O que é habitar? Ocupar como residência, morar. Habitar é morar. A Constituição do Brasil, no seu artigo 5º, diz que ninguém pode entrar numa casa sem consentimento do morador. Então, onde é que está dizendo que ninguém pode entrar numa casa sem consentimento do morador? No artigo 5º da Constituição do Brasil. Agora, existem exceções. Tem hora que você pode sim entrar, né, sem o consentimento do morador. Que momentos são esses? Que situações são essas? Olha aqui, salvo. Essa palavrinha salvo vai introduzir para nós as exceções, né? Quando é que isso daqui, ninguém pode entrar numa casa sem consentimento do morador, deixa de valer? Quando é que se abre uma exceção para isso daqui? Salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Eu posso entrar à noite? Não. Por determinação judicial? Não. Eu posso entrar durante o dia. Porque a casa é um abrigo inviolável. E até ladrão tem direito de dormir. Isso é verdade. Então,
Durante o dia, por determinação judicial. À noite, não. À noite ele vai dormir. Bom, terceira frase. No artigo 6º, a lei diz que a moradia é um direito social. Então, é um direito de todos, né? É algo que tem que ser garantido para todos. Agora, direito é exercido. Se você não procura o seu direito, você está abrindo mão dele. Agora, a última pergunta. Você acha que no Brasil o direito a uma habitação digna já está garantido? A gente fica por aqui. Até o próximo vídeo, nós vamos ler o mesmo texto, mas com outras letras. Um abraço para vocês.